E aí, mais análise hoje? Hoje vamos falar sobre BB11, então vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. Antes de ir pro relatório do mês de janeiro dele, vamos pegar os últimos fatos relevantes desde que a gente analisou o fundo. Eu vou deixar o vídeo aqui no card pra você dar uma olhada na análise do BB11 que a gente já fez. Mas nesse meio tempo ele soltou um fato relevante comentando que ele tem um interesse de compra, ele até fez um compromisso forte, né, um compromisso firme de compra para comprar o Pátio Higienópolis e também o Pátio Shopping Pátio São Paulo, né, dois shoppings aí da Brookfield que vendeu esses shoppings agora por 2,6 bi ao todo, e aí ele fez essa venda. E é interessante porque eu fui um comprador do BBG11 quando saiu o vídeo, algum inscrito pediu para eu analisar o BBG11, eu acabei gostando do fundo, e eu fui um comprador do fundo quando o fundo chegou mais ou menos nesse momento aqui. Ele estava mais ou menos a R$7, eu comecei a comprar, subiu mais ou menos 20% do meu preço médio, 20 e poucos por cento do meu preço médio, e aí depois o fundo desabou, e aí agora tá voltando levemente. Só que qual que é o grande ponto? Tanto essa alta quanto essa baixa, fundamentalistamente falando, ou seja, por motivos fundamentalistas, não tem nenhum critério para o fundo ter movimentado tanto. Agora, aqui sim, na alta sim, porque é um fundo que estava extremamente descontado, como eu falei no vídeo que está no card. Mas essa queda aqui foi uma queda muito desnecessária e que não realmente tem um motivo específico e bem fundamentado para isso acontecer. Mas por que ele pode ter acontecido? Primeiro por conta dessa compra aqui, porque se por um lado ela diversifica o portfólio do BBG11, que hoje só tem um shopping, que é o Rio Sul, por outro lado, ela necessariamente poderia gerar uma dívida, um CRI, uma obrigação, uma alavancagem muito grande para o fundo. E aí as pessoas começaram a vender, mas eu já explico um pouco mais sobre isso. Então, beleza, teve essa possível compra aqui, que pode acontecer até maio, do Shopping Higienópolis e do Pátio Paulista. Porém, a Brookfield já vendeu na realidade. E ela vendeu esses dois shoppings por 2,6 bi. E especula-se que o BBG11 entrou com uma posição de 800 milhões. E o fundo hoje não tem esse valor todo em caixa. Vamos ver como é que vai sair essa compra no final do dia. Mas de toda forma, eu não sei se foi 800 milhões. Eu não sei como é que vai ser feito. A gente tem que esperar a transação. Mas eu não sei como é que vai ser feito, se o Iguatemi vai comprar uma parte de volta. A gente já vai comentar sobre isso também. Eu não sei como é que vai ser estruturada a compra, mas eu espero que não tenha sido 800 milhões, porque seria um valor muito grande pro fundo. Acredito eu que tenha sido por esses percentuais aqui, uma venda de 2,6 bi, a gente estaria falando de algo como 400 milhões. O que pro fundo hoje seria tranquilamente, seria fácil dele honrar esses 400 milhões, faria uma alavancagem pequena talvez, mas seria bem tranquilo pro fundo. Agora, se for 800 milhões, aí realmente precisaria de alguns outros instrumentos, e aí a gente entra nisso agora. Porque o fundo, ele chamou uma GE, e nessa GE ele queria duas coisas principalmente. A primeira delas é poder ter uma orientação ali de como administrar e trazer essa parte comercial dos shoppings do fundo, e aí no caso o BBG11 de nomenclatura BB, porque é da BB Asset, do Banco do Brasil, Asset do Banco do Brasil, IG por causa do Iguatemi, que gerencia os shoppings que o BBG11 tem interesse em comprar, mas aí ele queria só realmente deliberar aqui, nesse segundo critério aqui da AGE, sobre essa questão da administração, que aí no caso seria do Iguatemi, e de toda a venda, mídia, marketing, enfim, todas as questões de administração e cuidados dos imóveis que são os shoppings, né? E o segundo ponto deles é o principal, que seria uma opção de compra pro Iguatemi nos 3 shoppings. E aí, assim, de toda forma, é uma opção de compra pro Iguatemi, que é uma opção de compra a IPCA mais 7%. Então, se o Iguatemi quiser comprar, ele vai ter que pagar o valor original, mais IPCA mais 7%. O que não é ruim, porque é o cap rate médio dos imóveis, é 7 e pouquinhos, então não é tão ruim. Por um lado, não é tão bom também, porque o fundo ele se desfaz de um imóvel, então por que você vai investir no imóvel que você quer se desfazer? E aí, por outro lado, novamente, é interessante pro fundo, porque ele hoje não tem... se for 800 milhões o valor da compra, a gente teria que esperar para ver como realmente vai sair essa compra aqui, mas de toda forma 800 milhões seria um valor grande, então ele de fato precisaria dessa opção de compra para não ter que fazer muitas alavancagens. De toda forma, eu não gostei muito dessa movimentação, mas eu entendo o ponto dela, porque se o fundo realmente tiver feito uma compra grande, é bom ele ter essa opção de liquidação, que ele vai vender para o Iguatemi, caso seja necessário, e o Iguatemi possa comprar ele caso seja necessário. Às vezes tem até um esquema por trás do BBG11 comprar mais e depois revender pro Iguatemi normalmente e fazer basicamente uma alavancagem pro Iguatemi, porque ele basicamente compraria agora, o Iguatemi tá sem dinheiro. O BBG11 compra pra ele e aí ao longo do tempo o Iguatemi vai comprando do BBG11 basicamente como se fosse uma alavancagem, né? E aí, no caso, o BBG11 paga os juros que seria IPCA mais 7. Pode ser também uma opção, mas de toda forma, isso aqui é meio...
é uma boa decisão e tem pontos ruins e negativos, mas de toda forma é algo que seria neutro. E aí, basicamente, você entende que não tem um motivo pro fundo ter caído tanto. Então, na minha opinião, continua sendo... Tem que ver como é que vai sair essa compra aí, mas de toda forma continua sendo um bom fundo, baita descontado, com baita desconto. Hoje o fundo tá 0,7 do VP, e isso rende pra gente mais ou menos um dividend yield de 15% em shoppings, ou seja, basicamente o dobro que você teria de dividend yield num cap rate de 7%, então 15% é o dobro de 7%, você ganharia o dobro de um yield médio de shoppings, né, do cap rate médio de um shopping, porque você está comprando descontado. Então, de toda forma, interessante pegar esse ponto do BBG11, porque é um fundo que está bem descontado e acaba pagando um yield bem grande por conta disso, né? E de toda forma, eu só queria comentar com vocês do seguinte: o BBG11, ele tinha o ativo do Rio Sul, que se vocês não lembram, assistiram o vídeo que tá no card, recomendo que assista depois que acabar esse. Foi um shopping que ele comprou primeiro através de CRI, então teve um CRI ali, foi todo um instrumento financeiro ali, para primeiro ele ter uma participação de CRI, aí depois entraria no balanço dele como algo realmente, como um imóvel de fato, e foi o que aconteceu, né? Ele saiu aqui de um CRI, e aí agora sim, ele já é contabilizado como um imóvel físico, né? E o interessante sobre isso é porque foi passando-se ao longo do tempo, acredito por uma questão tributária. Ele começou com uma parte em CRI, a maior parte em CRI, e aí ao longo do tempo foi passando para imóveis. E aí, de toda forma, ele tem uma alavancagem hoje de mais ou menos 25%, que não é tão relevante assim, porque é uma alavancagem tranquila para o fundo, mas de toda forma, qualquer alavancagem a mais a isso seria algo que poderia impactar o fundo. Mas de toda forma, o único motivo pelo qual eu vejo o fundo caindo tanto no atual cenário é o seguinte: não é um motivo fundamentalista, é um motivo técnico. Qual que é esse motivo técnico? Quando o fundo subiu muito aqui, isso fez com que o índice global, o FTSE global, um índice estrangeiro, do exterior, gringo, entrasse no fundo. Então, os cotistas pessoa física começaram a comprar, isso chamou a atenção do índice global exterior, e fez com que ele comprasse também. E aí, na hora que a pessoa física começou a vender, o global também começou a vender, e aí o fundo desabou. Então, assim, de motivo fundamentalista, um motivo realmente de perda de fundamento, não existe. Agora, o motivo técnico seria mais gente vendendo, que no caso seria o índice exterior, do que gente comprando. Mas, de toda forma, pra mim, continua sendo uma baita oportunidade quando a gente fala de preço. E aí, eu tô analisando o BBG11 agora, porque um membro lá da comunidade pediu pra gente poder dar uma analisada no BBG11 pra entender um pouco mais sobre a situação. Inclusive, se você não conhece a comunidade, vou deixar o link aqui na descrição da nossa página, do nosso site, pra que você conheça a comunidade. E se você achar que faz sentido, eu vou deixar uma condição especial. Digita o cupom BBG11 que você vai receber 11% de desconto se você quiser entrar na comunidade. Então, se você estava esperando para entrar na comunidade, estava esperando uma condição especial que não vai se repetir, vai lá, entra no nosso site, dá uma olhadinha se você achar que faz sentido para você, porque é muito benefício. Você pode ter acesso direto a mim, pode conversar comigo, pode pedir para fazer análise de fundo aqui se você tiver um fundo que você tiver um pouco mais preocupado, uma dorzinha de cabeça a mais. Então, se você quiser, a comunidade pode ajudar vocês o máximo possível. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira, entra aqui no site, digita BBG11 e garante seu acesso com um baita desconto. É um valor assim irrisório e o desconto é pra te dar esse empurrãozinho pra você começar a tomar realmente decisões assertivas nos seus investimentos. Beleza? Então vamos aqui pro relatório do mês de janeiro do fundo. Ele comenta que o Shopping Rio Sul, que hoje é o único shopping, então até faria sentido ele estar com esse desconto, porque ele é um monativo, querendo ou não, e agora essa compra seria até boa por conta disso, pra diversificar o portfólio dele. Mas o Rio Sul teve um crescimento de 3% nas vendas e 20% na receita, o que é maravilhoso. E isso é muito por conta da eficiência da gestão, porque a gestão do Rio Sul trocou pro Iguatemi, né? Então agora quem administra o shopping é o Iguatemi. E isso é muito bom. Essa palavra, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, inclusive se você não acompanha, já se inscreve no canal, deixa teu like, porque vale muito a pena você acompanhar o canal, tenho certeza que você vai começar a mudar a sua visão sobre investimentos. Mas por que eficiência operacional? Eu gosto muito dessa palavra. Por que eficiência operacional é a palavra que eu mais gosto e você sabe se você acompanha? Porque eficiência operacional nada mais é do que o seguinte: se antes, a cada 100 reais que eu vendia, eu tinha uma eficiência operacional de 15%, uma margem líquida de 15%, a minha eficiência operacional era X, então 15%. Se a partir do momento que eu começo a ter mais eficiência na minha operação, mais eficiência por conta da minha gestão, e eu consigo fazer com que a cada 100 reais vire 20 ao invés de 15, é um aumento de 33%, sem eu ter que vender, sem eu ter que aumentar 30% da minha receita. Então eu não tenho que vender 133% para poder ter um resultado igual a esse. Só aumentando a eficiência operacional eu consigo um resultado 33% melhor a mais, 33% maior, só por conta da eficiência, da melhor da eficiência. Então isso é muito, muito, muito interessante. Então a palavra de eficiência operacional, eficiência da gestão,
é muito interessante. Inclusive o cap rate do Shopping Rio Sul saiu de 7,7%, se eu não me engano, para 8%, justamente por conta dessa eficiência e aumento nas receitas e nos lucros, né, no NOI, que é o Net Operating Income do fundo, né, que é basicamente o lucro operacional líquido do fundo. Então teve um aumento em tudo e essa palavra de eficiência operacional é muito boa porque você gera mais resultado com menos, então você consegue transformar menos coisa em mais e se você conseguir uma eficiência operacional enquanto você tem aumento da receita, aí você vira uma máquina de imprimir dinheiro, né? E o segundo ponto é essa questão do Shopping Paulista e do Higienópolis, que foi vendido aí a Brookfield, tá vendendo esses shoppings, vamos ver como é que vai sair essa compra. Mais sobre o fundo hoje, quando a gente vai para DRE, o demonstrativo de resultado, em janeiro a gente teve uma receita imobiliária maior, porque dezembro e janeiro tem essa questão de que é final de ano novo, é Natal, é um monte de eventos acontecendo ao mesmo tempo, então acaba gerando receitas muito maiores no varejo, né, principalmente nos shoppings, e também porque a gente começou a ter uma receita maior aqui do Shopping Rio Sul. Mas, de toda forma, a receita com renda fixa caiu muito, porque o que era contabilizado, o Shopping Rio Sul, que era contabilizado como CRI, um certificado de recebíveis imobiliários, basicamente uma renda fixa, que foi o que a gente comentou no vídeo passado, um instrumento para ele poder adquirir o Rio Sul nos primeiros momentos, agora virou a receita imobiliária. Então ele saiu de receita de renda fixa e entrou em receita imobiliária. Então por isso que a gente teve essa queda aqui, acredito que talvez por alguns motivos específicos também, mas acredito que principalmente por conta disso. E aí a receita de renda fixa do fundo veio grande parte por conta das compromissadas, eu já explico o que é isso. Mas um negócio que eu gosto bastante também, não só a eficiência operacional dos shoppings, quanto também a eficiência operacional do fundo, porque se a gente pegar a média de gasto do fundo, a margem líquida do fundo é de 95%. E isso é muito bom, porque a maioria dos fundos gastam mais ou menos 10% do que eles geram de receita. A despesa dele representa 10% das receitas. Já que nesse caso é mais ou menos 6, 7%. Vamos arredondar para 5% para fazer. Vamos passar a mão na cabeça? Arredondando para 6% mais ou menos. É uma eficiência operacional muito boa. A gente está falando de custos reduzidos e acaba sobrando mais dividendo no bolso do cotista, o que é maravilhoso, né? E o resultado segue um pouco estável aqui desde o mês de novembro, o resultado segue estável. E interessante comentar que o fundo ele vem guardando bastante reserva, então ele tem bastante reserva aí. Ele tem uma robustez financeira bem interessante. Aqui ele distribuiu menos do que ele arrecadou, aqui ele distribuiu um pouquinho mais, aqui ele distribuiu bem menos, aqui ele distribuiu menos, aqui ele distribuiu menos e aqui ele distribuiu menos também. Então ele vem guardando uma reserva bem interessante e uma robustez financeira maior para o fundo. De toda forma, é interessante analisar porque a carteira do fundo hoje é o seguinte. Tirando o que a gente viu na época, hoje a receita dele, a carteira dele é shopping centers, e aqui a gente está falando do Rio Sul, e aí quem sabe a gente tem o Paulista e o Higienópolis em breve aqui, que são ativos que eu não sou muito fã, não acho que são ativos maravilhosos, do meu ponto de vista, não tenho uma análise profunda sobre os ativos, sobre os shoppings, mas não me parece ser shoppings maravilhosos, vamos ver o que a gestão da BB Asset tem a falar sobre eles, assim que eles realizarem a compra, mas beleza, a gente deixa passar, eu só queria comentar isso com vocês, mas hoje a carteira dele tem títulos públicos e tem CRIs. Quando a gente fala de CRIs, a gente está falando de 20% mais ou menos da carteira dele, e são CRIs de boa qualidade que estão alocados em mais ou menos 112% do CDI, ou seja, você ganha mais do que o CDI, líquido de imposto. E aí os setores são bem tranquilos, né? Saúde, locação de veículos. Quem sabe aqui tá a Movida também, vou deixar o vídeo da Movida aqui no card para você assistir. E construção civil. Construção civil eu confesso que eu não sou muito fã da qualidade, mas de toda forma o rating desses CRIs é AA e A. É AAA, AAA e AA. Então são CRIs de muito boa qualidade, muito boa robustez financeira e acaba gerando esse caixa bem remunerado para o fundo enquanto ele compra ou não esses outros ativos, esses outros shoppings para diversificar o portfólio dele. E em títulos públicos a gente tem operações de compromissadas. E aí nesse caso, acredito eu, e porque entra como uma receita, que é a compromissada reversa que eu expliquei no primeiro vídeo do Knip, eu vou deixar o vídeo aqui no card para assistir, que é basicamente ele emprestar dinheiro para o governo, mas sem ser pelo título público, criando uma operação que o governo tem um compromisso de recomprar um ativo do fundo. É basicamente o seguinte, vamos supor que o governo ele tem um título público que paga IPCA mais 7 e que ele vale R$100. Então beleza, o BBG11 vai lá, ele compra esse ativo por R$100 e o governo fala, eu vou recomprar esse ativo de você. Só que eu vou recomprar esse ativo de você por R$102, por exemplo. Então, nesse caso, o BB11 ele ganha esses R$2 de diferença, esses 2% de diferença nessa movimentação de compromissada reversa. Eu expliquei isso lá no vídeo do Knip, então se você ainda não assistiu, vai lá assistir, que é uma explicação muito boa. Acabou que no Knip 11 eu conversei, falando com a gestão, a Quineia ela usa a compromissada no lado do devedor, e aqui no BB11 é do lado
do credor, então é interessante comentar sobre isso de toda forma, mas se você ainda não assistiu, vai lá assistir e você vê que o canal é bem completo, tem vídeos de ação, de fundo imobiliário, explicando coisas que você nunca ouviu falar, então já se inscreve aí, porque a tua inscrição ajuda demais a crescer o canal, inclusive se você gostar desse vídeo, já pega e compartilha ele aí nos grupos aí com teus colegas, com teus amigos de trabalho, com teus familiares, enfim, compartilha, porque é um vídeo bem interessante, bem informacional e que você não vê em lugar nenhum. No YouTube, né? Principalmente de graça, esse tipo de conteúdo normalmente não é liberado de graça. Aí a gente tem aqui o aumento de 3% nas vendas, 20% na receita bruta do Rio Sul e as variações todas positivas, aumento nas vendas totais, no same store sales, né, a venda das mesmas lojas, same store rent, que é a venda, a receita das mesmas lojas, a vacância também caindo, o NOI aumentando, a margem NOI aumentando também, então maravilhoso, né, a gente tá falando aqui que só o Rio Sul, por conta da gestão do Iguatemi, só vem melhorando, o que é muito bom. E aí, a AGE que o fundo chamou, também tem um ponto, que é a possibilidade de oferta das cotas abaixo do patrimonial. Não que isso seja sempre, 100% das vezes seja negativo, mas normalmente não é muito bom. Mas de toda forma eles comentam que não tem intenção de fazer nenhuma oferta no atual cenário, porque tá muito deprimido o cenário, e não faz sentido você fazer uma oferta tão deprimida assim. E aí, mas se tiver alguma coisa, se eles chegarem a 0,98 do VP, aí faz sentido meter uma oferta ali para arrecadar um valor, às vezes você tem uma oportunidade de compra, enfim. Aí depende do fundo, mas de toda forma, beleza, passou isso na AGE. E aí ele comenta um pouco mais da aquisição dos novos ativos, e aí nesse caso, se for criada uma alavancagem, ela vai ter carências, então ele fica os períodos iniciais ele sem pagar, e o principal, que seria o valor principal da dívida, a gente tem o principal, que é o valor principal, e a gente tem os juros, então se eu te empresto 100 reais, você tem que me pagar 100 reais, acrescido de juros, e aí o 100 reais chama principal, e os juros se chamam juros, e aí no caso ele pagaria o principal, que é um valor, é o maior valor, né, o principal é os 100 reais, os juros é de 7%, então são 7 reais, agora os 100 reais é o principal, é o maior valor, né? E aí a gente tá falando de que o principal ele seria pago em janelas de liquidez, sejam elas emissões, sejam elas desinvestimentos. Então a BB Asset parece entender como fazer uma boa alavancagem para não se misturar, não tropeçar nos próprios pés, nas próprias pernas. Inclusive, eu vou fazer um vídeo do XPML11, mas eu vou deixar o último que tá aqui no card, porque parece que o pessoal tá falando que o XPML tá tropeçando nas próprias pernas. Eu acredito que não. Vou analisar o fundo. Então, inclusive, se você quiser ver a análise do BB11, já deixa aí no comentário. XPML, se você quiser ver uma análise do XPML, já deixa aí nos comentários. XPML11, se você comentar isso, eu já sei que você quer ver a análise atual, mas de toda forma tem aqui no card para você assistir também. E aí, por último, ele comenta que nesse primeiro semestre de 25, talvez com a conclusão do Pátio Paulista e do Higienópolis, talvez a gente vai ter pouco impacto, porque as receitas começam a impactar a partir de maio, e aí não teria despesas financeiras no ano, então impactaria pouco essa compra. E aí já para o segundo semestre, seria um aumento de receitas, a expectativa com a compra, e aí a inclusão integral dos resultados do Shopping Pátio Paulista e do Higienópolis, que foi o que aconteceu com o Rio Sul. Agora ele já tem o resultado integral, total, né, 100% do resultado vindo para o fundo, que não foi o que aconteceu nos primeiros meses ali por conta da questão que foi estruturado através de um CRI. Mas sobre o BBG11 é isso, é um fundo que para mim continua sendo uma oportunidade, inclusive ele se assemelha ao CPSH11, um fundo que vários fundos de fundos compraram. Vou deixar o vídeo aqui no card para você assistir também, então já se inscreve no canal que você vê que o vídeo é assim, o canal é completinho, tem um monte de informação para você. Já deixa seu comentário, dúvida, se você quiser que eu analise alguma coisa, se você tiver com dúvida, se você quiser perguntar alguma coisa, deixa aí nos comentários, a área é livre para vocês, eu sempre respondo. Deixa teu like, se inscreve no canal, e se você quiser conhecer a comunidade para poder ter um acesso assim de outro planeta, eu vou deixar o link do nosso site, porque a gente é diferenciado. Qual outro influencer vende uma comunidade de um valor irrisório, tem uma comunidade de um valor irrisório e tem uma página para te apresentar tudo isso? Então, um site para te apresentar tudo isso. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada, porque a gente é diferenciado. Fechou? Então assiste o vídeo que estão no card. É isso, é nóis, hein?